Gente, é um prazer novamente estar aqui com vocês. E hoje nós temos uma convidada muito especial, a doutora Márcia Salvador. Muito obrigado, Márcia, por atender ao nosso convite. Obrigada a vocês. É um prazer estar aqui. E eu queria começar hoje com uma frase de um existencialista dinamarquês que eu gosto muito, que é o Søren Kierkegaard. E ele diz assim: aventurar-se causa ansiedade. Deixar de arriscar-se é perder a si mesmo. E o mais elevado modo de aventurar-se é precisamente tomar consciência de si próprio. O que você pensa disso? Profundo, né? É bem profundo, não é? Já começou assim, bem profundo. Uai, eu penso que na vida você tem que sonhar. Quando você consegue sonhar, você consegue se aventurar, né? E aí você, à medida que você vai atrás dos seus sonhos, e os sonhos mudam também, né? Cada dia você vai atrás de uma aventura diferente. E com o passar do tempo, né? Eu já não sou tão jovem assim, a gente enxerga também que tudo tem seu tempo. Que tem coisas que a gente, né, nós podemos fazer, nós podemos mudar, mas tem coisa que a vida é mais poderosa, né? Ela segue um rumo que nem tudo nós conseguimos controlar. Então, acho que tem que ter uma sabedoria entre aventurar, entre executar e entre aceitar o que não pode ser mudado. Mas essa coisa de aceitar o que não pode ser mudado, ela tem um limite que você entende que é pessoal ou que é uma coisa do mundo mesmo, da natureza? Eu acho que a natureza é muito forte, né? Então, por exemplo, as grandes tragédias humanas, as grandes catástrofes, né? A morte é uma coisa que nós não controlamos. Eu sou médica, né? Então, é lógico que a gente pode ter uma vida saudável, comer bem, tentar trabalhar, né? Corpo, mente, a vida espiritual, mas tem uma hora que você não determina o que vai acontecer na sua vida. Tem coisas que são imponderáveis, né? E que você não sabe, você não tem um domínio total sobre essas coisas. Você é médica de que especialidade? Eu sou ginecologista e obstetra. E também administradora de empresa. Isso. E você fez essas duas faculdades separadamente? Como que foi essa? Não, foi junto. Eu passei no vestibular para medicina e para administração de empresas no mesmo ano. Como eu fiz a Universidade Federal de Minas Gerais para medicina, eu passei para começar no segundo semestre, em agosto. E aí eu passei na Universidade FUMEC para fazer administração à noite. E como eu iria ficar, entre aspas, 6 meses à toa, e meu pai, ele não é muito a favor do ócio, ele me falou: por que você não começa a fazer a faculdade de administração? Porque nós só gostamos daquilo que nós conhecemos. Vai conhecer o que é administração, que vai ser bom para qualquer coisa que você fizer na sua vida. Aí eu comecei a administração à noite, fui para a medicina daí 6 meses. Então, quando eu estava no 3º ano e meio de medicina, eu formei em administração, que eram 4 anos na época, não sei se ainda são 4 anos. Talvez
5, né? Acredito. E hoje eu uso, né, as duas profissões, porque eu trabalho na gestão e trabalho na clínica também como médica. E como é que foi essa... Porque acredito que uma pessoa que tem uma habilidade mesmo, né, de conjugar 2 cursos simultaneamente em medicina antes e hoje não é um curso fácil de maneira alguma, né? Porque você lidar com a vida das pessoas e é de muito estudo e o vestibular, né? Na época, hoje, são outros métodos, né? Mas continua muito concorrido, né? Essa infância que moldou a sua personalidade, vamos dizer assim, para aceitar esse chamado do seu pai do não ósseo, como que foi construído isso para você? Olha, eu sou filha de um casal de médicos. Sim. Um casal de médicos que tem uma verdadeira paixão pela medicina. Então, na minha casa, nós somos 4 irmãos, nós fomos criados sem saber que a pessoa tem direito de fechar a porta do escritório e ir para casa descansar final de semana, porque isso nunca existiu na minha casa. E como meu pai e minha mãe sempre agiram da mesma forma, para nós era muito comum a gente interromper uma atividade da família, uma atividade social, porque eles tinham que trabalhar. Eles foram ginecologistas e obstetras, todos 2 com uma clientela enorme, durante mais de 40 anos. Então, ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo como? Digo no sentido de eles se formaram na mesma época? Sim, eles se conheceram na faculdade de medicina. Uhum. Meu pai se formou num ano, no outro ano minha mãe se formou e eles se casaram naquele ano que ela formou. Então, eles foram colegas de hospital municipal, que hoje é o Odilon Berens, né? Antigamente não tinha residência, eles chamava que eram internos, né, no hospital. E eles desenvolveram uma vida com muito trabalho, com muita dedicação, com muito foco nas suas clientes. Então, eu não percebia que eu fazia um esforço a mais de fazer medicina e administração. Isso para mim veio naturalmente, né? Então, eu acho que não foi difícil, não. Eu não sei te dizer assim, na época não foi pesado para mim. O que eu guardo é isso, que não foi um peso. Porque também não se conhecia, né? Outra coisa a não ser o que você viveu, né? Mas as suas amizades, assim, na juventude, você não via, assim, essa minha amiga sai mais, ou faz coisas extracurriculares que eu gostaria de fazer e não posso porque estou estudando demais. Isso não aconteceu com você? Eu acho que o jovem tem muita energia, né? Muita. Tudo que eu fazia naquela época, com certeza hoje, eu não daria conta de fazer. Mas eu sempre passeei, namorei, saí à noite. E a escola de medicina, os primeiros anos, na UFMG, é no campus. E antigamente a Pampulha era muito longe, né? Hoje não é tão longe assim. Então, era numa época em que a gasolina era muito cara, a gente fazia rodízio para ir para o campus da UFMG, e ali a gente chegava de manhã e ficava o dia inteiro ali. Então ficava uma turma muito grande de pessoas vivendo o mesmo objetivo. Eu saía dali, tinha os intervalos para almoço, os intervalos entre a aula, a gente estava sempre na biblioteca estudando, saía dali e ia para a faculdade de administração. E depois ia para casa, dormia, às vezes saía da faculdade de administração, encontrava com meus amigos que estavam em algum local, né, fazia alguma coisa social e depois ia para casa. Então não tinha essa percepção de privação, porque... Nunca tive, nunca. Oh, que coisa boa, né? É muito raro ter essa percepção da não privação, porque mesmo quando as pessoas hoje em dia fazem pouquíssimas coisas, elas se sentem privadas, né? Porque fazem o que se diz o mínimo ali para se formarem. Né? Eu acho que... Até hoje eu trabalho demais, eu trabalho muito. Tenho uma agenda bem cheia.
E eu não consigo ver minha vida diferente. Eu não acho que trabalhar demais é um problema na minha vida. Nem na vida conjugal. Não. Nem como mãe dos meus filhos, eu acho. Eu tive uma mãe que trabalhou muito. Eu tive um pai que trabalhou muito. E nós éramos aquelas crianças que a mãe às vezes não chegava para buscar na escola, porque ela estava fazendo um parto. Uhum. Às vezes, como eu falei, a gente interrompia qualquer atividade familiar, mas nós nunca enxergamos isso como um problema. Nem eu, nem nenhum dos meus irmãos tem qualquer trauma por ausência de pai e mãe. Ao contrário, eles se faziam muito presentes. Eu não sei qual que é a mágica que eles faziam, mas eles talvez, né, por dar qualidade, não quantidade, eles se faziam muito presentes. Então você se sentiu muito amada mesmo com essa ausência necessária. Amada com certeza, mas eu acho que nós não sentíamos essa ausência como algo negativo. Nós tínhamos orgulho do trabalho que os nossos pais faziam. Então eu acho que isso me deu segurança para ser a mãe que eu fui, né? Uma mãe que sempre trabalhou muito, sempre contou, né, com a ajuda de pessoas que foram importantes na minha vida, né? Eu tenho pessoas que estão comigo desde que eu estou grávida da minha primeira filha, que sempre me deu apoio. Tenho amigas maravilhosas que me deram apoio. Tenho irmã, tenho mãe, né? Tenho cunhadas. Então, eu acho que é um contexto que você vai inserir a criança, que você não precisa colocar esse peso que às vezes se coloca muito na mulher que trabalha, né? Eu não acho que ou isso ou aquilo. Eu acho que todo mundo pode escolher, mas quem gosta de trabalhar, quem se sente realizado trabalhando, eu acho que não precisa levar esse peso para a vida. Então, assim, pelo que eu estou entendendo, é mais a mulher que se põe nessa posição para os filhos, de estar um pouco sofrendo por ter que trabalhar e não ficar com eles, do que uma percepção dos jovens para com aquela mãe que está ausente. Eu acho que primeiro é aquilo que a gente começou a conversar aqui. Eu acho que à medida que os filhos veem que você faz o que você gosta, que você se realiza através do seu trabalho e que você chega, às vezes, cansada, impaciente, mas feliz em casa, eles começam a entender o papel do trabalho na sua vida. Eu acho que eu sempre trabalhei porque eu precisava trabalhar, né? Precisava ter minha renda, mas sempre fiz coisas que eu gostava muito. Eu sou uma pessoa que gosta de aprender coisas novas, então eu continuei estudando muito na minha vida, participando de congressos, de eventos, de palestras, viajava para congressos aqui no exterior, e meus filhos sempre compreenderam isso. Então eu acho que tem aquela coisa de você não passar o peso da profissão dentro da sua casa, entendeu? De ser uma coisa. Talvez eu seja uma pessoa privilegiada porque eu consegui fazer aquilo que eu gostava. Eu consegui fazer aquilo e dedicar muito para o que eu sonhei em ser como profissional. Então, talvez isso você passa na relação, como foi, eu acho que com meus pais, né? Meus pais, eu nunca vi meu pai ou minha mãe achando ruim porque trabalhava demais, achando ruim porque tinha que acordar de madrugada, achando ruim porque tinha que interromper alguma coisa para atender uma emergência no hospital. Ao contrário, eles se sentiam felizes e eram reconhecidos por esse trabalho. Então, eu acho que é um misto assim, que eu acho que o mesmo orgulho que eu tenho dos meus pais, meus filhos têm de mim hoje. Então, eu acho que você vai construindo isso a partir de uma verdade que é a filha entender que pai e mãe tem sonho também, né? Isso tem é tão direito difícil, também, né? Eu acho que isso fica cada vez mais difícil, porque eu vejo de uma maneira geral mesmo, que as pessoas escolhem a profissão pelo sórdido dinheiro. Não porque gostaria de realizar aquela profissão ou aquele sonho, né? As pessoas, às vezes, eu sempre penso nisso, às vezes as pessoas,
elas nem param para pensar no que é que realmente elas gostam. Elas não têm esse espaço, mesmo dentro de casa, eu vejo muito isso. Eu dou aula, eu vejo muito que os alunos, assim, vão chegando na época de fazer o vestibular e tudo. O que que você gostaria de fazer? Eu não sei, mas eu vou fazer isso porque o mercado tá bom e tudo. Eu falo, olha, não, mas esquece o mercado. Se você esquece o dinheiro, se você fosse assim, milionário, o que você faria? Não sei. As pessoas falam, não As opções hoje eu acho que são muito amplas também, né? É sei. difícil é, assim, nós compreendermos, eu acho que as oportunidades são muito grandes para o jovem, né? E também eu acho que a geração mais jovem tem que entender que tem que ter uma dose de dedicação, né? Você pode escolher aquilo que você gosta, aquilo que você pode ir lá experimentar aquilo que você acha que você gosta, mas você tem que dedicar, né? Ser uma dose de um sacrifício, né? De abrir mão de algumas coisas, talvez não seja possível nunca você realizar seu sonho, né? Na verdade, também, nem dentro daquele nicho da coisa que você gosta muito, não é tudo que você vai gostar, né? Existe ali uma coisa que você vai ter que se engajar porque faz parte do pacote daquele sonho ali que você escolheu, Às né? vezes toda profissão tem uma parte chata, né? É, Você faz coisa que você não gosta, né? exatamente. E acho que as pessoas não entendem muito É, bem isso, né? eu acho que tem que entender, nem tudo na vida é positivo, né? Tudo tem um lado mais sombra e um lado mais sol, né? Exatamente. E na infância, assim, na juventude, você se sentiu uma pessoa que tinha condição, assim, financeira de fazer tudo que você queria fazer? Não, nunca tive. Nunca tive isso na minha infância e na minha juventude. Meus pais, eles construíram a vida deles com muita dificuldade, então nós fomos educados dentro de uma realidade que nada faltou para nós, mas nós não tínhamos isso de fazer tudo o que queria, sabe? Não tinha esse desperdício, essa questão. Era assim, o livro do meu primeiro irmão passava para mim, que eu sou a quarta. Uhum. Eu acho que não tinha nem esse excesso de consumo que nós temos hoje, né? É. Mas é porque quando, não sei, eu tenho a impressão de quando as pessoas são muito aplicadas, os pais, pelo menos de algum tempo para cá, né? Não sei te quantificar quanto tempo, eles premiam, né, a boa dedicação estudantil das pessoas com, com objetos, com presentes, com dinheiro. E isso virou uma moda, né, eu acho. Não, eu não sei, eu nunca fiz isso na minha casa com meus filhos. E na casa dos meus pais, eu acho que sim, tinha um marco, né? Que na nossa geração o sonho era ter um carro, né? Então, se você passasse no vestibular, você ganhava um carro. Uhum. Se você passasse de ano, quando você teria determinada idade, você poderia fazer um intercâmbio fora. Tudo muito ligado ao crescimento, alguma coisa que, mas assim, passar de ano era obrigação. Não tem isso, você vai ganhar um presente que você passou de ano. Uhum. Não existia, né, esse conceito dentro da minha casa, não, nunca existiu. Você tinha sua obrigação para cumprir. Quer dizer, não era uma coisa, não era um mérito, né? Era simplesmente Não, uma coisa natural, né? é. E você, assim, tem essa percepção de... Porque eu acho que a maioria das pessoas tem essa percepção de que o pai era mais provedor do que a mãe, ou a mãe era mais provedora do que o pai. Você tem essa percepção dessa unidade que os dois contribuíam, tanto para a educação, quanto para as regras, quanto para os lazeres.
em conjunto, ou você tem essa percepção de que um comandava e o outro era menos numa hierarquia mesmo de sexos? Eu acho que são características diferentes. Meu pai tem uma característica que ele sempre foi muito empreendedor, sempre foi muito sempre teve um ideal muito forte na vida dele de construir algo que ele deixasse um legado muito grande. Sempre foi muito disciplinador. E minha mãe sempre foi muito trabalhadora. Eu acho que eles dividiam as despesas, um investia mais e o outro dava mais a retaguarda em casa. Mas o coração da minha casa é minha mãe. Minha mãe, ela é nordestina, é baiana e ela tem uma capacidade de amar e relacionar enorme. Então, meu pai, por exemplo, nunca bateu na gente, nunca. Ele falava e a gente obedecia. Uhum. Minha mãe, eu acho que ela batia todo dia, mas era tanto amor que ela dava que não ficou esse trauma, entendeu? Entendi. Então, ela são características diferentes. Os dois, cada um no seu papel, eu não acho que é nem ligada ao sexo, é ligada a características pessoais deles. Uhum. Eles formavam um conjunto, que eu acho que deu certo. Que coisa bonita, né? É uma lembrança que, não sei, é uma lembrança que acho que poucas pessoas têm, né? Poucas pessoas podem dizer que tiveram pais que formavam um conjunto, que eram coesos e que contribuíam de cada um da sua forma, mas que formavam um monolito, né, para a pessoa se espelhar. Na nossa educação eles eram muito coesos. Eu nunca vi um desrespeitando o outro, se desse uma direção para um filho, o outro chegando e falando, não, sua mãe está errada, seu pai está errado. Isso eles eram muito coesos. É maravilhoso, né? Pensar isso. E o Mater Dei, como surgiu esse nome, esse legado, essa referência, né? Porque eu falo por mim, eu tenho 38 anos. O meu médico, meu pediatra, foi o Dr. Fausto Pacheco. Dos meus filhos também. E eu tinha, assim, uma admiração imensa por ele, desde muito pequeno, porque ele sempre foi uma pessoa muito atenciosa, sempre foi uma pessoa muito assertiva e sempre se comunicou. Eu me lembro, como criança, de entender exatamente o que ele estava falando. E isso eu vejo hoje, que às vezes eu vou ao médico e eu preciso de maiores explicações, porque as pessoas não explicam exatamente o que elas querem dizer de uma forma efetiva, né? E eu tenho essa memória de que eu entendia tudo que ele falava ali para minha família e isso me dá uma certa tranquilidade. Então, assim, eu tenho uma memória do Mater Dei de um lugar de tranquilidade. Como que foi o surgir do Mater Dei? O Mater Dei nasceu de um sonho, né? Um sonho do meu pai e que foi compartilhado, eu acho que depois com a minha mãe, que sempre o apoiou, de fazer um hospital diferente, né? Ele tinha uma clientela muito grande no seu consultório e ela também, e eles sentiam que eles não conseguiam dar a continuidade do cuidado, do carinho e da atenção que eles davam para suas pacientes no seu consultório privado quando as levavam para um hospital. Então, ele nasceu do desejo de fazer um hospital em que realmente fosse para o paciente. Então, que escutasse o paciente. Uma
dos lemas, assim, né, do que se lida em administração, quando você cria um produto, quando você cria um serviço, hoje está claro. Você tem que criar algo para a necessidade de uma pessoa, de um cliente. Eu acho que eles não sabiam disso, mas intuitivamente já foi feito dessa forma. Então, foi um grupo de médicos, né, e que fizeram o Mater Dei, e desde o início ele já nasceu escutando os pacientes, com uma pesquisa de satisfação que os clientes respondiam, que iam direto para a mesa do presidente, que era o Dr. Salvador, meu pai, do diretor que trabalhava com ele, que era o Dr. Elvésio, que trabalhou conosco muito tempo como diretor administrativo. Eles eram grandes amigos, né? Então eles trabalharam os dois muito tempo juntos nesse sonho. Então, assim surgiu o Mater Dei. E como tudo que surge e que você dedica muita energia, muita atenção, muito carinho, a coisa tende a dar certo, né? Não foi fácil no início, eu imagino quão difícil foi. E ao longo da vida, meu pai sempre teve uma visão de longo prazo, de perenidade, mas também de inovação. Nós fomos fazendo alguns movimentos de profissionalização que eu acho que proporcionou um crescimento sustentável do hospital. Então, nós nos associamos lá atrás, na década de 90, à Fundação Dom Cabral, e aí todos os diretores, gestores mais importantes vieram fazendo cursos. Aí nós desenvolvemos um modelo de governança, um modelo de planejar através e administrar através de metas, indicadores, objetivos, né, com um orçamento bem elaborado, sempre muito focado na qualidade do nosso serviço intrínseco, que é a medicina, que é a saúde, aliado a isso também com muita tecnologia, muita inovação, muita foco nas pessoas, né? Nós entendemos que o que a gente faz é lidar com uma das coisas mais importantes da vida das pessoas, que é a saúde. Então, e quem provê esse serviço de saúde são pessoas para pessoas. Então, a gente tem um trabalho muito grande com as pessoas que trabalham conosco. Temos uma parceria muito forte, um respeito muito grande pelo nosso corpo clínico, e quando existe alguma dúvida, nós paramos para pensar e falamos aqui, sim, o que é melhor para o nosso cliente e o nosso paciente. E isso é o que norteia todas as nossas diretrizes. Nossa, é um conjunto invejável, né? Você acha que existe um hospital hoje aqui em Belo Horizonte que seja assim? Eu acho que cada instituição desenvolve um modelo que é próprio, né? É uma cultura, um modelo, um modo de ser. Nós falamos que nós não somos melhores, nós queremos ser diferentes naquilo que nós nos propusemos, né? Então, acho que cada instituição segue seu caminho. É difícil você comparar duas instituições, ainda mais quando você é apaixonada por uma e vive uma todos os dias intensamente na sua vida, né? Isso aí. Gente, nós vamos para um rápido intervalo aqui com a doutora Márcia Salvador, que apaixonada, até está me fazendo ficar mais apaixonado ainda pelo hospital onde eu cresci, né? Rápido intervalo, já voltamos. Voltamos, gente, com a doutora Márcia Salvador. Lembrando a vocês, se vocês estiverem gostando do programa, dê um like pra gente, se inscreva no canal, que é muito importante para nós. Bom, Márcia, tô adorando nosso papo, tô adorando sua calma, tô ficando tão calmo com a sua calma. O que é que significa, depois de tudo isso, desse amor todo que você falou, acho que as coisas vão
mudando através do tempo, né? Assim, mesmo o amor que a gente sente pelas coisas, ele acaba se transformando de uma certa forma. Ser médica para você hoje significa o quê? Eu acho que é uma missão. Eu vejo a medicina como uma missão, vejo uma medicina como uma oportunidade de você servir ao próximo, assim, extraordinária. Eu acho que hoje, nós estávamos falando das profissões, né, antes. Eu acho que a medicina te dá, assim, uma gama de campos para você atuar, desde a gestão, da governança clínica, da atenção primária à saúde, que hoje vem ganhando muito campo, até procedimentos cirúrgicos cada vez menos invasivos. Então, eu acho que é uma profissão, para mim, apaixonante e que ela está evoluindo muito ao longo do tempo. Então, eu acho que o amor continua assim, muito forte. Agora, são tantas as perspectivas de você atuar que às vezes você se dedica mais a uma do que a outra. Mesmo dentro do seu campo de atuação? Mesmo dentro do meu campo de atuação. Eu sou ginecologista e obstetra, né? Até hoje faço partos. Sou uma apaixonada pelas relações humanas. Então, eu gosto do meu consultório, sou muito apaixonada por cirurgia, né? Uma das coisas que eu tinha certeza quando eu resolvi ser médica é que eu queria ser cirurgiã, nunca tive dúvida disso. E com a oportunidade, né, de trabalhar na gestão do Mater Dei, eu desenvolvi também esse lado de gestão. Então, hoje eu sou vice-presidente assistencial da Rede Mater Dei, em que você tem uma visão mais ampla dos processos, das equipes, e aí fica mais claro que ninguém hoje faz medicina sozinho, né? Você tem que estar inserido numa instituição que te dê condições de você trabalhar e com equipes, né, multidisciplinares, não só de médicos, que te deem um apoio para você oferecer o melhor para o seu paciente. Então, aquela coisa de que eu acho que eu já experienciei e muitos de nós, acredito que também já experienciaram, aquela coisa de você chegar e uma consulta assim muito rápida e parece que a pessoa nem olhou no seu olho e mal sabe seu nome. Isso é uma coisa que você ainda percebe que existe dentro do Mater Dei? Eu acho que isso existe em todas as áreas de, vamos colocar assim, de prestação de serviços. Agora, isso em saúde é muito grave. O que nós procuramos trabalhar no Mater Dei é que cada vez nós consigamos, que é um grande desafio por causa de toda a burocracia, com operadoras de saúde, né, com controles que você tem que ter para sistemas de acreditação, cada vez a gente está querendo cada vez mais que o cliente chegue rápido ao médico. Mas no momento da verdade, em que ele está de frente para o médico tem que ter a capacidade de parar para atender aquela pessoa, aquele indivíduo. E os indivíduos são muito diferentes, né? Então as necessidades são muito diferentes. E eu acho que você não tem um tempo certo de você atender uma pessoa. Cada pessoa tem uma necessidade naquele momento. E eu acho que o médico excepcional é aquele que é bem formado, tecnicamente bom, mas que consegue também ter essa empatia, que consegue também ter esse relacionamento com o outro, né? Porque senão o cliente não percebe aquilo. A gente sabe que nem sempre o melhor médico tem a maior clientela, o melhor médico do ponto de vista técnico. Né? Então, essa questão de relacionamento do médico é muito importante. Então, um médico que seja assim, uma pessoa
excepcionalmente maravilhosa no sentido técnico, mas que não tenha esse lado humano desenvolvido, ele não é um candidato na sua visão. Não, ele não é reconhecido pelos próprios pacientes como um médico excepcional, por mais excepcional que ele seja. Entendi. Então, eu acho, mas que eu acredito que isso cada vez mais as pessoas dão importância para isso. Não só, é aquilo que eu falei, ninguém trabalha isolado, não só ele com seu paciente, mas ele com a equipe. Né? As pessoas têm que interagir, as pessoas têm que se relacionar para ter o melhor serviço para o paciente. Então, eu não acredito que seja só em medicina, eu acho que é em qualquer campo. A pessoa que é muito difícil de relacionamento, é muito difícil dela desenvolver na profissão, em qualquer que seja a profissão. Uhum. Porque é isso que você disse mesmo, né? A pessoa pode até ter um bom resultado, mas ela não percebe aquele resultado, né? Então, para ela, aquele resultado não foi bom, né? Primeiro, né? O cliente não percebe. Existe uma coisa relacional que você, quando relaciona com as pessoas têm uma tendência a favorecer as coisas para você ou não. Então, se você é muito ruim de relacionamento com seus pares, com as pessoas que estão trabalhando de você, tudo para você se torna mais difícil na vida, tudo para você se torna mais custoso, tudo para você se torna mais dispendioso, tudo é problema. Você já viu gente que tudo é problema? É o que mais tem, né? Tudo é problema, tudo é difícil. Então, assim, isso não anda, entendeu? Você assim, na sua percepção, é vista como uma pessoa de punho forte naquilo que você faz? Algumas pessoas me falam que eu sou brava, mas eu não acho, não. Sinceramente, eu não me acho nem... Eu não consigo, assim, te imaginar brava de jeito nenhum, mas nem é porque um pouco. essa coisa de administrar a saúde, acredito que tenho vários momentos que precisa-se de um pulso forte, né? Eu acho que a gente tem que ter princípios que guiam a nossa vida, a nossa profissão e o nosso trabalho, né? Então, aquilo que eu te falei anteriormente. Na dúvida, vamos ver o que é melhor para o nosso paciente. Uhum. Então, eu acho que você tem princípios éticos, princípios filosóficos, que eu acho que a gente não pode transgredir, né? Então, a gente tem que estar sempre atento para alinhar isso, para botar no rumo certo. Desvios vão ter na vida? Vão, porque nenhum de nós é perfeito, né? Então, nós trabalhamos com a imperfeição humana o tempo todo. Então, sempre que a gente tem princípios e que a gente lembra do nosso propósito, da nossa missão, para que a gente existe enquanto instituição de saúde, enquanto profissional de saúde, seja médico, enfermeiro, fisioterapeuta, as pessoas que trabalham na gestão, eu acho que isso é um guia muito forte para a gente alinhar. E quando nós fazemos o que deve ser feito e lembramos que a gente deve fazer da melhor maneira possível e da maneira mais correta possível, quando a intenção, o propósito é verdadeiro, eu acho que as pessoas alinham, entendeu? Às vezes você precisa lembrar que o propósito é aquela, que a missão é aquele, mas as pessoas alinham no final. Agora, quando você trabalha com pessoas que não estão alinhadas com a sua missão, com o seu propósito, com aquilo que você está ali disposto a fazer, essas pessoas vão procurar outros locais que são mais alinhados com o que elas fazem. Elas não permanecem, elas não ficam. Então, no final, eu acho que quando você tem esse trabalho tão verdadeiro, você começa a ter pessoas em volta de vocês que comungam dos mesmos valores. E a coisa flui mais fácil, né? Uhum. Tem períodos de maior tensão, de menor tensão, mas, na verdade, a gente não foge dela, né? Então, você vai seguir nesse caminho. E porque eu me lembro muito bem, assim, na minha família, que as pessoas, acho que é uma coisa natural, né? Que quando você trabalha em um certo ofício, você acaba trazendo aquilo que você acha de melhor ou que você acha que dá certo para dentro da sua casa. Você acha que isso
aconteceu com você e seus filhos, assim, no sentido de um doutrinamento mesmo para a área de medicina com as suas filhas e tudo? Ou como que aconteceu isso? Não, eu acho que nunca teve essa doutrina, como também não teve na casa dos meus pais. Eu acho que é aquilo, quando você faz o que você gosta, de uma forma em que você transmite aquilo dentro da sua casa, quem gosta daquilo, eu acho que tem a questão genética e a questão também da pessoa ver que é bom, ver que é prazeroso. Uhum. Então, eu acho que as minhas duas filhas, né, se formaram em medicina, as duas, outro dia, não sei se as duas, uma confessou que sempre sabia que ia fazer medicina, mas não queria falar que ia fazer medicina, então ela falou que ia fazer uma opção de coisa. Quando foi no intercâmbio, é que ela voltou do intercâmbio para fazer o vestibular, que ela falou, agora eu vou fazer medicina. Então, nunca teve essa doutrina de fazer medicina, porque a gente sabe que medicina requer muita dedicação, muita doação. Então, você fazer isso sem você querer, sem você gostar, sem ser aquilo que você tem como propósito na sua vida, eu acho que pai nenhum deseja isso para o filho. Ah, com certeza. Né? Eu acho que quando você entende isso, nós vemos alguns casos, né, de pessoas que acabam de formar, falam assim, toma meu diploma de medicina e agora eu vou fazer o que eu quero da vida. Mas eu acho que quando as pessoas vivem a medicina como nós vivemos, você só quer que seu filho venha se for aquilo for bom para ele. Se não for, você não vai querer, que não vai dar certo. Uhum. Então, não, esse pulso firme, na verdade, é para que os filhos sigam o caminho que eles bem entenderem, né? Que eles gostem. Eu vou te confessar que eu tinha uma coisa muito mais rígida dentro de mim quanto a eles não seguirem o caminho da ignorância. O que você considera o caminho da ignorância? Eu não entrava, da ignorância formal mesmo, não era nem na coisa estrita, não entrava na minha cabeça um filho não estudar, não entrava na minha cabeça um filho, diante de tudo que a gente tem hoje, não querer ter um curso superior. Então, eu falava isso muito na cabeça dos meus filhos. Estudar num bom colégio, sempre quis que eles estudassem num bom colégio. Mesmo assim, depois de algum tempo, eu até vi que talvez cada um pudesse ter estudado num colégio diferente, que eles são pessoas diferentes, entendeu? Mas isso era muito rígida. Por isso que talvez eu acho que vó não serve para criar neto, porque hoje eu acho que se eu pegasse uma criança, eu ia criar muito diferente do que eu criei meus filhos. Eu penso que quando a gente se torna mãe, e eu estou vivendo isso com as minhas sobrinhas e meus sobrinhos, que eles estão tendo... meus pais têm 8 bisnetos, sendo que a mais velha tem 5 anos e as duas mais novinhas, os 3 têm meses, né? Então, eu acho que é um processo que você revive também, muita coisa que você viveu. Então, ninguém tem filho e vai achar que seu filho não é o mais inteligente, o mais bonito, que tem que estar sempre lindo, maravilhoso, né? Então, você vê que é um processo que você aprende que você não é perfeita enquanto mãe, que a sua casa não é perfeita e que seus filhos também têm imperfeições. Então, isso é um aprendizado que talvez essa vontade de que os filhos sejam perfeitos também faz com que você os desafie. Por isso que eu acho que vó não dá para criar neto por isso, porque você perde aquela questão. Você já viveu tanto na vida que você vê que cada um tem seu caminho. Então, talvez você não tenha tanta disciplina, seja a coisa mais maleável, mais flexível, e talvez a pessoa... Não sei, eu acho que isso ainda é uma incógnita para mim. Mas hoje, se eu tivesse filho hoje, com certeza eu sou uma pessoa diferente, eu criaria diferente. Mas nunca para impor uma profissão. Isso eu nunca faria. Nunca para querer que alguém fosse médico, administrador, engenheiro, cantor, artista. Nunca imporia isso. Eu acho que cada um tem o seu caminho, e o caminho do sucesso está em você descobrir o seu caminho, aquilo que você gosta. Né? Eu acordo todos os dias
vou trabalhar, saio, hoje eu vou sair daqui, vou voltar para o hospital para trabalhar, tem mais uma agenda para fazer. Imagina você fazer isso, uma coisa que você não gosta, uma coisa que você é forçada, né? Eu formei em 1984. Então, quer dizer... 36 anos atrás. 36 anos atrás. Imagina eu durante 36 anos, quase a sua idade, trabalhando muito, fazendo todos os dias uma coisa que eu não gostasse. Ninguém quer isso para um filho. Aí, se você falar assim, tinha coisas na educação do seu filho que você faria diferente, hoje eu faria muita coisa, muita coisa. Mas dentro do hospital, com a administração e com o rigor da formação e do tratar do paciente com o médico, o rigor continuou o mesmo ou também mudou, como mudou a fase de filho? Não, não é nem rigor, é o compromisso. Eu acho que o compromisso com os pacientes continua o mesmo. E eu acho que se torna maior à medida que hoje você tem metodologias e processos de gestão que você consegue enxergar mais o hospital como um todo, sem estar fragmentado. Então, acho que isso melhorou ao longo, né, da nossa existência, sem dúvida nenhuma. Mas o compromisso com a pessoa, com o ser humano, eu acho que o compromisso também com quem trabalha conosco, eu acho que esse permanece cada vez mais forte. Não é em termos de rigor, é em termos de compromisso mesmo. Você saber que ali está uma pessoa que está fragilizada, que está com um problema de saúde. Hoje a gente enxerga a saúde de uma forma mais ampla, então eu acho que ampliou. Eu tenho agora a fase das minhas amigas de colégio, de faculdade, terem filhos, né? Então assim, 90% delas escolhem uma Mater Dei. E eu fico, a primeira vez que eu vi, eu fiquei até emocionado mesmo, do piano, que existe um piano no átrio, né, que toca para as parturientes e tudo, e é um ambiente tão agradável, como se fosse mesmo a casa da pessoa, né? É esse o objetivo? O objetivo é a gente trazer calor humano e aconchego quem está passando por uma situação que, com exceção do parto, que é um evento de muita alegria, de muita felicidade, quem está passando por uma situação de doença, né? Ninguém interna no hospital, a não ser para ter menino e fazer cirurgia plástica, porque quer, né? Geralmente você vai porque você está atrás ali de uma necessidade para melhorar a sua saúde. Então, tudo que hoje a gente pode fazer com a ambiência para melhorar, e a música é uma coisa muito forte, né, que mobiliza muitas pessoas, que pode relaxar. Então, acho que esse piano foi uma ideia também, né, do Dr. Salvador, é uma coisa fantástica. É, né? Mesmo. Dá uma alegria muito grande. E antes da pandemia, nós tínhamos até pacientes que saíam do hospital e voltavam ao hospital, porque todo dia ele toca no mesmo horário. E voltava e ficava lá só para voltar para escutar o piano. Então, com isso a gente começou a ter também violino, né? Tocando dentro dos hospitais da rede. Quando a gente construiu o Hospital da Contorno, Betim Contagem, agora nós estamos indo para Salvador também, a gente já tem um conceito de colocar mais verde dentro do hospital, jardim. Então, eu tive oportunidade, né, tive a necessidade de fazer uma cirurgia ano passado no hospital, e de manhã eu acordei, eu falei assim, gente, eu vou lá no jardim que eu quero que o médico me dê alta. Então, eu acordei, meu marido falou assim, onde você vai? Eu falei assim, eu vou lá no jardim. E você não imagina o tanto que você melhora quando você está internada, quando você sai, você tem a luz do sol. Eu tenho uma relação muito forte com o sol. Eu gosto de sol, eu gosto de dia claro, eu gosto de céu azul. Aí você vê aquilo, parece que te dá outra energia. Quando eu voltei, eu tinha certeza que eu tinha ter alta, porque eu estava ótima. Eu saí meio na dúvida, quando eu voltei eu estava ótima. Então, essa questão de trabalhar o ambiente também é muito importante.
mas sempre com muita qualidade e segurança. Uma coisa que muda muito, que está mudando muito hoje, é o cuidado em obstetrícia na hora do parto, né? Você falou aí das suas amigas. Então, nós procuramos ter um respeito muito grande pelo que a mãe quer, pelo que a mãe sonha, né? Mas nós queremos dar um ambiente de segurança e de qualidade para essa mãe. Nós não entendemos você morando em Belo Horizonte, tendo acesso a um hospital, tendo acesso a uma medicina de qualidade, você resolver correr o risco de ter um parto em casa. Esse era o meu próximo tópico. Então, você não concorda com essa? De forma alguma. Não só concordo, mas como obstetra eu sou verdadeiramente e agressivamente contra. Por quê? A obstetrícia, a gente sabe que a maioria das vezes todo mundo vai nascer. E todo mundo, nós só existimos por isso, porque ao longo da humanidade as pessoas iam nascendo. Várias pessoas morriam, várias pessoas tinham sequelas. E quando algo complica a obstetrícia, você tem minutos para agir. E você dentro de uma casa, você perdeu uma mãe com hemorragia pós-parto, porque você não conseguiu chegar, você perdeu uma criança, ou não oferecer essa criança para o mundo com todo o potencial que ela pode dar, porque ela faltou oxigênio no cérebro e você não conseguiu fazer uma cesariana de urgência, de emergência, não conseguiu acelerar um parto, em casa você não pode fazer nada. Tem dentro de banheiras, né? As pessoas... Em casa, até no hospital hoje tem dentro de banheiro também. No Mater Dei a gente tem obstetras que fazem partos na banheira. Mas eu acho que você está dentro de um ambiente que, se acontecer qualquer emergência, você consegue atender. São 2 vidas que estão na mão da pessoa. O que uma pessoa dentro de casa faz diante de uma emergência? Chama ambulância. Quanto tempo demora de uma ambulância em grandes centros como Belo Horizonte chegar para transportar para a equipe médica que receber, entender o que está acontecendo com aquela situação e tomar uma atitude? É tarde demais, né? Na maioria das vezes. Tarde demais. Isso é tão importante dentro do Mater Dei que a gente criou um código de emergência que chama Código Rosa. Na hora que chega qualquer emergência obstétrica, a gente tem uma meta de 12 minutos da hora que se detecta emergência até essa criança nascer. Então, a hora que dá esse código, já tem alguém arrumando a mesa dentro do centro obstétrico, já tem um anestesista a posto, já tem um neonatologista com estrutura toda de terapia intensiva, de tudo para acolher essas mães, porque ocorre. Então, parto em casa, eu acho que você querer ter parto sem anestesia, é uma opção da mãe. Você querer ter parto dentro da banheira do hospital é uma opção da mãe. Você querer ter parto com as pessoas que te trazem conforto e segurança, o hospital hoje permite isso, né? A maternidade está toda remodelada. Você pode trazer as pessoas que te dão conforto emocional, tudo isso pode, mas em casa não façam isso, porque quando acontece um problema é trágico. Isso é um recado importante, né? Eu acho, porque isso é uma moda, né? Eu vejo assim, em revistas de exterior, as pessoas até tendo levantando bandeira, né? Para esse tipo de parto que coloca um slogan de parto humanizado, né? Pois é isso que eu falo, sabe? Uma das coisas que é muito forte na rede Mater Dei é a humanização. Em termos de parto, nós fomos pioneiros com muita coisa, principalmente com trazer a família para perto da mulher que está tendo filho, para colocar aquele visor em que a família toda pudesse assistir o parto, a estimular que as mulheres viessem conhecer o ambiente do hospital antes do trabalho de parto, para que elas se familiarizassem com o ambiente e ali tirassem qualquer dúvidas, a dar cursos, né, que chamava primeiramente de parto sem dor depois do casal grávido, porque esse curso começou com a doutor Salvador e doutora Norma antes do Mater Dei existir. E hoje foi erguida uma bandeira, não sem razão, de estímulo ao parto vaginal. Por quê? Porque realmente os índices de cesariana no Brasil são muito altos. Alarmantes.
são muito altos. E tem uma iniciativa da Agência Nacional de Saúde que chama Parto Adequado, que a gente faz parte, já fomos até premiados. Então, eu acho que é isso, é o parto mais adequado para a pessoa. O parto pode ser cesariano humanizado, pode ser um parto natural humanizado, pode ser um parto vaginal com anestesia humanizado, então, e pode ser totalmente desumanizado, tendo todas essas coisas, né? Eu achei extremamente interessante isso, porque a humanização que as pessoas têm na cabeça é em casa justamente porque tem a familiaridade e a família junto. Mas se você consegue trazer isso para um ambiente totalmente seguro, que é o hospital, é o ideal, né? Eu acho que é uma desumanização você colocar uma mulher e um recém-nascido em risco tendo um parto domiciliar. Eu acho que isso é que é desumanização. Mas, infelizmente, a força de lavagem cerebral dessas mulheres... Você viu um filme que passou? Esqueci o nome. De uma mulher que teve o parto em casa e o neném faleceu, o drama que ela teve. E como, assim, você viu, assim... No julgamento final, ela inocentou a enfermeira obstétrica ou a doula, eu não lembro. Chama Mãe. É Mãe que chama? Eu acho que sim, chama Mãe. É muito forte esse filme. Porque ela falou assim, eu tive o parto em casa porque eu quis, mas era tipo assim, mas pra que eu fui fazer isso, né? Pra quê? Não tem porquê, se tem toda a estrutura, pra quê? Né? Isso aí é uma coisa que tem que ficar bem clara, né? Eu acho, assim, essa humanização, ela não precisa ser desassistida da tecnologia, né? Gente, nós vamos para mais um intervalo e no próximo bloco a gente vai conversar sobre o crescimento do Mater Dei e o crescimento dessa humanização toda que a gente vê aí com ótimos olhos. Já voltamos. Voltamos, gente, com a doutora Márcia Salvador. Márcia, tem aí uma dúvida pairando no ar das pessoas que estão sabendo sobre isso. Eu não sei se todo mundo sabe sobre isso, mas é uma dúvida minha também. Existe uma procura muito grande no Brasil, especialmente, de cirurgia plástica, né? Sim. As pessoas, assim, fazem cirurgia plástica hoje em dia muito, vamos dizer, frequentemente e tomam isso muito naturalmente, né? Mas existe agora a cirurgia, não sei se agora ou há muito tempo, a cirurgia plástica vaginal. Existe. Me conta sobre isso. Não é uma coisa recente, não. Eu acho que o que mudou recentemente foram alguns conceitos, porque hoje nós sabemos que a vagina, a vulva, tem colágeno igual tem a pele. Então, com esses tratamentos dermatológicos de rejuvenescimento, isso voltou de uma forma muito forte. Tradicionalmente, né, o que a gente sabe é que algumas mulheres, você tem os grandes lábios e os pequenos. Às vezes os pequenos, na maioria das vezes, né, eles são maiores do que os grandes. E aí, uma da indicação era quando machucava, incomodava, com a calça comprida mais justa, incomodava para ter relação sexual. Então, eram as maiores indicações. Hoje, isso, como tudo hoje é mais falado, mais transparente, mulheres que nunca pensavam que elas poderiam ter alguma indicação começam a se comparar principalmente com fotos não muito reais que saem na mídia. Então, se você pensar numa vulva, ela é igual um rosto. Cada um tem um rosto, cada um tem uma vulva. Tem gente que tem um nariz maior, tem gente que tem um nariz menor. Então, cada vulva tem sua estética. Então, é uma questão de foro íntimo. É uma questão que a mulher tem que saber quais são os riscos, quais são os benefícios. É uma cirurgia. Hoje a gente usa o laser, que é um aliado nisso também, que pode ser usado. Mas é uma questão meramente estética. O laser ele pode ser usado também quando a mulher passa da menopausa
e aí ela tem um ressecamento vaginal da menopausa. Então, ele aumentando o colágeno, ele aumenta a lubrificação vaginal, a elasticidade da parede da vagina, aí tem uma indicação, vamos dizer assim, médica, né, para dar um conforto e uma melhora da qualidade de vida. A estética é individual de cada um. Se a pessoa tem muito problema, tem muita vergonha, porque acha que sua vulva é diferente, tem recurso hoje que pode ajudar. Então é uma coisa normal. É uma coisa que é um procedimento médico como qualquer outro. Pode ser estético e pode ser para ajudar na função. Entendi. Isso é somente uma dúvida, viu, gente? Uma dúvida, assim, minha mesmo, eu acho. Mas é de muita gente também. É de muita gente, né? Eu acredito que sim. Bom, quantas unidades hoje o Mater Dei tem? O Mater Dei foi inaugurado dia 1º de junho de 1980 com aquele primeiro prédio do Santo Agostinho. Uhum. No ano 2000, nós fomos para a nossa segunda unidade, que é aquele bloco 2 do Santo Agostinho. Em 2014, nós caminhamos 700 metros para frente fazendo a unidade do contorno. Então, a gente saiu de 35 mil metros quadrados para 65 mil metros quadrados a mais, que é o Hospital da Contorno. Nessa época, nós enxergávamos que a gente tinha que crescer para atender as necessidades dos nossos clientes, né? Nós falávamos que a alma era grande, mas o corpo estava pequeno, então o Santo Agostinho não cabia mais nossos clientes. E nós enxergávamos também que a população de Minas Gerais, o corpo clínico, corpo médico de Minas Gerais, que é excepcional, precisaria de uma estrutura melhor. Então, o contorno foi criado com esse objetivo, de dar toda a estrutura e tecnologia, o que melhor havia, e hoje eu acho que ele é um dos hospitais mais diferenciados que existe no Brasil, né? Essa estrutura do contorno. Vimos, a partir daí, a necessidade de sair de Belo Horizonte, e aí nós enxergamos que na região de Betim, Contagem, tinha uma carência também de um equipamento hospitalar mais robusto. E aí nós construímos o Mater Dei Betim Contagem, que é um hospital completo também, de alta complexidade, equidistante dos centros de Betim Contagem. Então, a gente falou de um hospital de 35 mil metros quadrados, o outro de 65, de Betim Contagem tem 45 mil metros quadrados. Quando você fala em robusto, você está falando em número de aparelhagem ou de modernidade? Em número, em diferenciais de tecnologia, em modelo assistencial, que seja contínuo, que você consiga ter uma assistência longitudinal, um hospital que atende desde a pré-concepção, na reprodução humana, até a terminalidade da vida, que atende o indivíduo e a família em todas as fases da sua vida. Uhum. Isso é uma dos propósitos da rede Mater Dei. A gente quer atender a família em todas as fases da vida. A gente sabe que medicina tem coisas que dão um resultado financeiro melhor e tem coisas que dão prejuízo. Mas nós não queremos abrir mão de dar essa atenção global, porque nós acreditamos que da mesma forma que a gente quer estar do lado quando uma coisa é muito boa financeiramente, as pessoas não vão esquecer da gente quando tem carência de um serviço que, por motivos financeiros, está se fechando na cidade. A gente viveu isso mais ou menos em 2012, 2013, quando inaugurou o contorno em 2014, que fecharam 18 serviços de pediatria na cidade. Nós mantivemos a nossa pediatria com muita determinação, com muita garra, e hoje nós temos a melhor pediatria da cidade. Atendemos cirurgias cardíacas, casos de alta complexidade. Então, é um movimento que a gente, com parceria com o nosso corpo clínico, com a determinação muito grande, a gente mantém todos os serviços na rede Mater Dei. E por que você deu essa coisa de fechamento do centro? Porque a pediatria, agora hoje mudou, mas durante um tempo formava-se pediatra demais, eles eram mal remunerados. Menino, quando adoece, toma soro e novalgina, que não é uma coisa, né? A diária de
internação hospitalar em uma diária deficitária. Então, era um serviço que era deficitário em todos os hospitais, era difícil de se manter. Então, acho que a gente tem uma balança em que a gente vai tentando manter um equilíbrio para manter o melhor serviço para todo mundo. Quando a gente estava construindo o Betim Contagem, nós vimos que tinha uma oportunidade de sair de Minas Gerais. E aí nós fomos para Salvador, estamos construindo em Salvador também um hospital que eu acho que vai ficar o mais bonito da rede. Ele é maravilhoso, né? Porque ele é um prédio redondo, numa esquina de muita confluência, de muito tráfego na cidade de Salvador, no Rio Vermelho, que é um bairro muito bacana também, e que os apartamentos vão ser todos com vista ao mar. Então, eu acho que vai ficar maravilhoso esse hospital também. E estamos levando... Salvador? Porque Salvador, nós enxergamos que era uma oportunidade da gente abrir uma porta para o Nordeste. As operadoras de saúde que atuam em Salvador são muito semelhantes aqui. A gente já convive com elas há 41 anos aqui em Minas Gerais, então a gente tem um trânsito bom com a alta direção dessas operadoras. Há muito tempo que não chega uma estrutura hospitalar feito essa que nós estamos levando para Salvador, e a oportunidade de ter um modelo assistencial diferente também que nós estamos levando. Além disso, tem o lado do coração, que a minha mãe, como eu te disse, é baiana. Nós passamos todas as férias, todas da nossa infância em Salvador. Então, tem o lado do coração e o lado que a gente enxergou que era uma oportunidade de crescimento interessante para a rede Mater Dei. Que coisa boa, né? Fechar esse ciclo assim, da mãe baiana, né? Muito interessante. E quando a gente pensa nessa globalidade desse atendimento, né, que você está falando, que acho que mundialmente o sonho de qualquer hospital e de qualquer paciente, né? Como que fica a visão da telemedicina para você? A telemedicina, eu acho que é um avanço que veio e que não tem volta, né? É um dos benefícios da pandemia. A gente tinha uma regulação do Conselho Federal de Medicina que impedia o médico de fazer uma telemedicina direto com o seu paciente. A gente podia fazer quando existia um colega médico do outro lado, do lado do paciente, e que o colega médico tirava alguma dúvida com um especialista, algo assim. Complementar. Né? Hoje a gente pode fazer direto para o paciente. Eu acho que é uma coisa que traz comodidade, economiza para todo mundo, né? Porque hoje tempo, trânsito, e tem suas limitações, é lógico. Tem hora que você tem que ser examinado, você tem que pegar no paciente, você tem que aprofundar num caso, você tem que fazer mais exames complementares. Mas eu acho que é um grande avanço na medicina, a telemedicina. Então você acredita na telemedicina? Eu acredito, nós fazemos no Mater Dei a telemedicina, né? Nossa telemedicina já está no ar com muito sucesso. E são determinados casos ou em todos os casos pode-se começar com a telemedicina? Não, poder começar pode, mas em casos, por exemplo, que você tem uma dor forte no peito, que você desconfia, tem coisas em medicina que você tem tempo. Quanto mais você delonga esse tempo, pior é o desfecho. Então, por exemplo, quando você tem um AVC, a gente faz campanhas para falar assim, na dúvida se você está tendo um AVC ou não, vá para um hospital, porque você tem 60 minutos para desobstruir uma artéria do seu cérebro. Se você desobstruir em até 60 minutos, a pessoa é impressionante. Às vezes a pessoa chega no hospital com um lado do corpo paralisado, isso é desobstruído, e a pessoa volta a mexer imediatamente com a injeção que ela toma no braço. Algumas vezes ela precisa de um cateterismo, igual cateterismo cardíaco. E isso agora, recentemente, né, de 1 ano ou 2 para cá, desenvolveu-se um software que a gente tem também nas unidades do Mater Dei, que nós fomos pioneiros aqui, que ele chama Rapid, que é um software que fala assim, pode continuar tratando, que ainda tem vida no neurônio dessa pessoa. Olha. Então, a gente tem uma janela a mais para tratamento. Então, quando você infarta, você tem até 90 minutos para desobstruir a sua artéria coronária, porque aí você não mata o seu músculo cardíaco. E as sequelas maiores do infarto vêm do músculo cardíaco morto que vira uma fibrose, e aquela área do coração para de contrair.
Quando você está com infecção generalizada, que é uma sepse, você tem um tempo para tomar um antibiótico. A cada hora que passa a mais que você não toma, a chance de você morrer aumenta geometricamente. Então, tem coisas que é melhor você ir direto para uma emergência do hospital. Agora, por exemplo, o tal do exame de Covid. Nós fizemos uma parceria com a Araújo, porque os exames de Covid têm funções diferentes para pacientes diferentes em estágio da doença diferente. Então, você fazer um exame, a maioria da população ficou assim, eu estou com exame negativo, o que eu faço? Eu estou com exame positivo, o que eu faço? A telemedicina para uma orientação dessa é fantástica. Então, a gente fez uma parceria e a gente tem esse canal que o paciente pode entrar em contato, tirar aquela ansiedade de que e agora eu estou de Covid, o que vai acontecer? Eu tenho que ir para o hospital, eu posso esperar em casa? Quais são os sinais de alerta? O que eu tenho que ficar atento? Como que eu tenho que fazer meu isolamento? Desobstrui também o hospital em si, né? Porque às vezes a pessoa poderia usar do recurso e não ter que ir ao hospital. Né? Sem dúvida. Realmente. E veio para ficar. Veio para ficar, sem dúvida nenhuma. E esse legado que está se fazendo, né, com toda essa expansão, é um legado que ainda vai se expandir? Ou vocês pretendem trabalhar nesse nicho que já está sendo construído, ou ainda tem mais para o futuro? Não, sem dúvida nenhuma tem mais. Nós tomamos a decisão há mais ou menos uns 2 anos atrás de abrir o capital do Mater Dei. E aí nós nos preparamos para isso e abrimos o capital agora, nesse ano, né? Então, hoje a gente é uma empresa de capital aberta e no nosso material, para a gente abrir o capital, dos objetivos da rede é crescer, né? Foi isso que nós prometemos a fazer para os nossos acionistas e nós vamos crescer, isso não tem dúvida. Nós vamos fazer valer a nossa palavra. E abrir o capital de uma empresa é uma coisa de uma envergadura imensa, né? É muito trabalho, mas é aquilo que eu falei para você anteriormente. Nós viemos preparando a governança do Mater Dei desde a década de 90. Então, a gente já tem muito estruturado, né, os esquemas de governanças, as alçadas, a forma com que nós trabalhamos. Somos auditados periodicamente, tanto em relação aos serviços do hospital, como em relação à estrutura de gestão do hospital. Então, acho que nós nos preparamos muito para esse momento e nós estamos muito otimistas. Que coisa boa. As pessoas têm muito preconceito quando falam. Hospital não é mais hospital. Hospital é uma empresa. O que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que isso é um erro de origem remota, porque antigamente, né, muito antigamente, hospitais eram locais de depósito de doentes que ficavam ali, dependendo do trabalho voluntário de alguns, de doações para que esse hospital pudesse dar um mínimo de conforto e dignidade para os pacientes que os procuravam. Hoje a gente sabe que um hospital, com a história, por exemplo, do Mater Dei, que sempre investiu tudo que foi fruto desse hospital dentro do próprio negócio e que isso possibilitou com que nós levássemos mais saúde de qualidade para mais pessoas. Eu acho que se a gente for irresponsável financeiramente e não der resultado, né, para essa empresa que é o Hospital Mater Dei, para os acionistas do Hospital Mater Dei, nós não vamos conseguir dar uma saúde de qualidade para os nossos pacientes. Então, uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. Como que você vai investir em tecnologia, investir em formação de pessoas, investir em qualidade assistencial para os pacientes sem você ter recurso financeiro? Então, é uma utopia você achar isso, né? Você ficar dependendo de favor
para que você dê uma saúde de qualidade para as pessoas. Eu acho que a saúde é um direito das pessoas. Todos nós, quando adoecemos, queremos ser tratados por uma instituição séria, de qualidade, que nos dê uma resposta boa para a gente, para um ente querido nosso. E se um hospital não pensar empresarialmente, ele não consegue fazer isso. Então é até, na verdade, um conforto, né? Pensar que as duas coisas... É uma segurança. É uma segurança. Um hospital sem dinheiro, ele não dá conta de dar uma assistência boa. Começa a falhar em processos que a gente sabe o tanto que é uma atividade regulada é o hospital, o tanto que a gente tem que atender a normas, né, da vigilância sanitária, da Agência Nacional de Saúde, de protocolos que existem, o tanto que a gente tem que ter controles de esterilização, de ambiente, e você não faz isso sem recurso financeiro. Na verdade, quase nada é feito sem recurso. Então, você entrar numa instituição, com raríssimas exceções, né, que tem pessoas, uma instituição que não seja autossustentável, que não cuide da sua saúde financeira, você pode estar correndo algum risco. Entendi. Então, queira ir para um hospital que esteja bem financeiramente. Com certeza. Você vai ter mais qualidade e segurança na sua assistência, com certeza. Márcia, todo mundo quer saber, o Covid vai ter fim? Como que vai ficar essa história? Olha, essa é a pergunta de $1 bilhão, né? Que vai ter fim? Vai. Se você olhar historicamente, toda epidemia, toda pandemia tem um fim, né? A gente não sabe dizer quando que será esse fim, mas sem dúvida nenhuma, a gente acelerando a vacinação, né? E a vacinação tem que ser uma coisa que seja mais rápido possível para o maior número de pessoas possíveis, não falando só de Brasil, mas de mundo, né? Porque hoje a gente sabe, tem uma variante na Índia, outro dia está aqui, outro dia está nos Estados Unidos, outro dia está na Inglaterra, outro dia está na França, então, no Oriente, né? Então, são coisas que a gente tem que pensar globalmente, né? Então, eu acho que esse exercício do Covid veio para a gente parar de pensar um pouco enquanto indivíduo e pensar mais como comunidade, enquanto da forma mais ampla possível. Então, eu acho que a vacinação, quanto mais rápida ela ocorrer, mais a gente vai frear esse vírus. Tomara. Com certeza. Eu tenho certeza disso. Agora também fiquei com certeza disso. Pode ter. Dias melhores virão, com certeza. Com certeza. Né? Gente, eu tive o prazer imenso de conhecer a doutora Márcia Salvador, que é essa pessoa de pensamento global. E ela falou uma grande verdade, que se a empresa e a saúde não se juntarem e fizerem um lugar autossustentável para que quando você precise, você realmente seja atendido da melhor forma possível, não se sustenta, né? E, assim, gostei muito, muito, muito de conversar com você, Márcia. Acho que você é uma pessoa de grande valor humano e que engrandece muito a área médica, a área empresarial, e que eu espero que os nossos espectadores, eles entenderam assim, o quanto que uma coisa funciona organicamente com a outra e se dispam desses preconceitos, né, que muitas pessoas têm. Muitíssimo obrigado, viu? Adorei. Obrigado a vocês. Tá? Obrigada, espero que vocês tenham o maior sucesso na TBT. Agradeço ao seu convite, Rafael, o convite do Jonathan. Estou muito feliz em estar aqui com vocês hoje, né? E acho que o programa tem tudo para ser um sucesso. Parabéns para vocês e obrigada pela honra de estar aqui Muito hoje. obrigado, gente. Não se esqueçam de deixar um like e de perguntar, façam perguntas que a gente vai ter o maior prazer em responder. Se inscrevam no canal, que a gente assim tá aqui para isso mesmo, para entrevistar as pessoas, para tirar a dúvida de vocês, para tirar as nossas próprias dúvidas e para
colher aqui dessas fontes maravilhosas que são essas pessoas que fazem não somente Belo Horizonte, o Brasil e o mundo ficarem muito mais claros para nós, né? Muito obrigado, até a próxima.